Se você está debaixo de perseguição ou injustiça, de inveja ou palavras contrárias, Deus quer te libertar hoje. Se o seu nome foi jogado em conversas que você não estava, se portas se fecharam sem explicação, se a mente não para e o peito pesa como se faltasse ar, não saia deste vídeo. Esta não é uma oração qualquer. É uma convocação de fé e de guerra espiritual. Hoje nós nos levantamos em nome de Jesus para romper todo o laço que o inimigo tentou construir ao seu redor. Eu sei como a noite pode ficar longa quando pensamentos escuros caminham em volta da cama. Eu sei como é admirar o teto e sentir que a alma foi encurralada por vozes que você não consegue calar. Talvez a inveja se vestiu de gentileza e te cercou de sorrisos falsos. Talvez a maldição veio em forma de palavra dura, dita na hora certa para ferir mais fundo. Talvez a perseguição se organizou como se fosse normal, como se fosse merecida. Mas escute, Deus não perdeu o controle, e Ele não perdeu o poder. Ele te vê, Ele te ouve, Ele conhece a história que ninguém conhece. Ele sabe o que aconteceu no silêncio. Ele sabe as lágrimas que você não contou para ninguém. Há pessoas que confundem oração por libertação com desespero, mas orar assim é ousadia. É escolher não aceitar o mal como normal. É olhar para o ataque e responder com autoridade. Eu tenho um Deus que me guarda, me livra e me justifica. Não importa quanto tempo o cerco se formou, não importa quanta gente se levantou sem motivo. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não é ideia distante. Ele é o Deus presente, o libertador que se apressa em socorrer os que clamam. E hoje, aqui, nós clamaremos juntos. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Talvez aprendeu a engolir seco e seguir em frente para não parecer fraco. Talvez as mensagens que você recebeu foram uma faca. Talvez a reunião no trabalho foi um tribunal. Talvez a família virou campo de batalha. Mas chegou a hora de reagir espiritualmente. Se o ataque é invisível, a resposta precisa ser no espírito. Se há palavras que te prenderam, haverá palavra que te libertará. Se há laços, haverá fogo do céu para queimá-los. Se há portas fechadas injustamente, o Senhor tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar. Fique comigo até o fim. Há poder na concordância espiritual. Quando 2 ou 3 concordam, o céu responde. Hoje, pela autoridade do nome de Jesus, nós vamos quebrar ciclos de inveja, desfazer maldições, silenciar perseguições e calar a voz dos inimigos. Não porque somos fortes, mas porque Ele é forte em nós. Não porque temos todas as respostas, mas porque a palavra é a espada afiada que corta a raiz do mal. E eu quero que você se posicione agora. Respire fundo. Se puder, feche os olhos por um instante. Apresente diante de Deus os nomes e as situações que te apertam. Traga à memória as cenas que doeram, não para revivê-las, mas para entregá-las. Coloque sobre o altar o que te rouba a paz, o que te tira o sono, o que te faz duvidar do seu valor. Diga baixinho, ainda que sem força. Senhor Jesus, vem me socorrer. Este pedido simples, quando nasce sincero, move o céu. Hoje caminharemos sob a luz de um clamor antigo e poderoso. O Salmo 70 é a oração de quem está cercado e pede a Deus que se apresse. No hebraico, o coração do Salmo pulsa como tambor de batalha. Elohim lehat zileni, Adonai leezrati rushá. Ó Deus, vem salvar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Nós faremos deste clamor a nossa respiração. A cada passo, a cada frase, repetiremos: Senhor, apressa-te. Porque quando Deus entra, a injustiça tem que sair. Quando Deus fala, as outras vozes se calam. Quando Deus se levanta, nenhuma arma forjada prospera. Se a inveja te cercou, a graça te cercará agora. Se palavras malditas foram lançadas, a palavra bendita vai cobrir a sua casa. Se perseguições foram articuladas, o Senhor desarticulará conselhos, fechará bocas e frustrará intentos. E se você chegou ao limite, saiba, o limite do homem é o começo do milagre. Não desista. Não negocie a sua fé. Permaneça até o final, porque hoje vamos ao trono da graça com ousadia e veremos o socorro que vem do alto.
Este é o início de uma virada espiritual. Que o Senhor mesmo te conduza, te fortaleça e te prepare para o que Ele vai fazer agora. Antes de pedirmos qualquer coisa, precisamos lembrar quem é o Deus a quem clamamos. Ele não é uma força impessoal, não é um conceito abstrato. Ele é Pai, Juiz e Guerreiro. Ele é o mesmo que se levanta por seus filhos quando o mal se organiza contra eles. Ele é aquele que ouve os gemidos do justo, mesmo quando a voz não sai. Ele não demora. Ele se apressa em socorrer. O Salmo 70 nasce do coração de um homem em fuga. Davi, cercado por inimigos, traído, caluniado, cansado. Ele escreve não de um trono, mas de um esconderijo. O ambiente não é de vitória visível, é de guerra interior. E é ali, entre pedras e sombras, que ele levanta os olhos e grita: Elohim lehatzileni, Adonai leezrati rushá. Ó Deus, vem salvar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. No hebraico, essa frase tem o ritmo de uma respiração ofegante, curta, direta, urgente. É a oração de quem está sem tempo, de quem sente o mal avançando, mas ainda crê que Deus age rápido quando a fé clama alto. Davi não se faz de forte. Ele não tenta controlar o que é maior do que ele. Ele apenas chama pelo nome que rompe cercos e silencia tormentas. Esse apressa-te, Senhor, é um pedido e uma declaração ao mesmo tempo. É como se Davi dissesse: eu sei que tu és fiel, e por isso posso pedir pressa. É fé vestida de coragem, é oração com identidade. E essa identidade é a mesma que habita em nós, porque em Cristo recebemos autoridade espiritual. Lucas 10:19, e herança de vitória. Colossenses 2:15. Em Jesus, o mal não tem a última palavra. A cruz já a pronunciou. Deus não mudou. Ele é o mesmo que abriu o mar para Moisés, que derrubou muralhas em Jericó, que fez cair o gigante diante de um pastor. Ele é o mesmo que livrou Daniel da cova, libertou Pedro da prisão, fez Paulo cantar dentro das correntes. E o que ele fez antes, ele continua fazendo agora. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O nosso Deus se apressa em socorrer. Não porque se atrasa, mas porque sabe quando o coração está no limite. Ele vê quando você já tentou tudo, quando as forças se esgotaram, quando o desânimo ameaça roubar a esperança. É nesses momentos que ele entra em cena e mostra que a justiça do céu não falha. O inimigo trabalha com mentiras. Ele tenta convencer você de que nada vai mudar, de que a inveja é mais forte, de que o mal é inevitável. Mas a verdade é que nenhuma arma forjada prosperará. Isaías 54:17. A verdade é que há um escudo invisível que te cerca. O mal pode até se organizar, mas não prevalece quando o justo ora. Davi sabia disso, por isso ele não correu apenas para uma caverna. Ele correu para o altar. Quando você ora, você sai do terreno do medo e pisa no território da autoridade. Quando você ora, a perseguição perde poder, a maldição perde direção, a inveja perde alvo. A oração é o meio pelo qual Deus reafirma a quem pertence o controle. Talvez você não veja ainda os sinais, mas o céu já se moveu. Quando o coração diz: Senhor, apressa-te, o mundo espiritual responde. Os anjos se posicionam. As vozes do mal se confundem. As tramas se desarmam. E a paz, aquela que excede todo o entendimento, começa a cobrir você como um manto. Hoje o Espírito Santo te convida a mudar a postura interior. Não orar como quem duvida, mas como quem já viu a vitória escrita. Não orar pedindo que Deus venha, mas declarando que Ele já está aqui. O mesmo Deus que se apressou por Davi se moverá por você. A justiça de Deus não falha, o tempo de Deus não atrasa, e o amor de Deus não desiste. Respire fundo e diga, em voz baixa, mas com fé: Senhor, apressa-te em me socorrer. Essa é a chave que abre o próximo portão espiritual. E é com essa fé desperta que entraremos agora no Salmo 70, versículo por versículo, para ver, ouvir e sentir o Deus que ainda livra, salva e faz justiça. Agora, deixemos que a própria palavra fale. Não é um texto antigo, é um espelho da alma quando o coração está cansado e o corpo luta para continuar.
O Salmo 70 é uma oração curta, mas cada versículo pulsa como um coração em guerra. É o clamor de quem não tem tempo a perder, de quem olha para o céu e diz: Deus, se o Senhor não agir agora, eu não sei o que vai ser de mim. O Salmo 70, no versículo 1 diz: Apressa-te, ó Deus, em me libertar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Veja como Davi não começa pedindo detalhes. Ele vai direto ao ponto. Ele está cansado, encurralado, e a única palavra que ele tem força para dizer é: apressa-te. É o grito de quem não quer perder a fé enquanto o tempo corre. Às vezes, é só isso que conseguimos dizer: Deus, depressa. E Deus entende. Ele entende a urgência, o desespero, o medo que não cabe em frases longas. Ore comigo agora. Senhor, apressa-te em entrar na minha história. Apressa-te em colocar tua mão onde o mal tentou tocar. Apressa-te em me defender das palavras, das invejas, das setas invisíveis que tentam roubar minha paz. Eu não peço explicações, peço socorro. E creio que o teu socorro não atrasa. No versículo 2, o salmista declara: Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam cobertos de vergonha os que desejam a minha ruína. Davi não deseja vingança. Ele pede justiça. Ele entende que há forças que se levantam contra o justo sem motivo, pessoas que tramam no silêncio, palavras que pesam mais que pedras. Mas aqui, ele coloca tudo nas mãos de Deus. Não se defende com ódio, se protege com oração. Ore assim: Deus, se alguém me deseja mal, que veja o teu bem prevalecer. Se alguém me acusa, que encontre o silêncio da tua defesa. Se alguma trama foi armada contra mim, desarma-a agora, Senhor. Faz com que toda intenção de destruição se transforme em testemunho da tua proteção. Que quem planejou minha queda veja o teu levantar sobre mim. O versículo 3 continua: Recuem em desgraça os que zombam de mim. Quantas vezes você já foi ridicularizado por crer? Quantas vezes zombaram da sua fé, da sua espera, da sua esperança? Davi conhece essa sensação. Ele também ouviu risos irônicos enquanto fugia, também sentiu o peso da vergonha quando parecia que Deus estava em silêncio. Mas o Salmo nos mostra: Deus não ignora o riso do inimigo. Ele transforma a zombaria em testemunho. Ore comigo. Senhor, transforma a zombaria em louvor. Onde riram da minha fé, levanta um milagre. Onde disseram, ele não vai se reerguer, mostra que o Senhor ainda me sustenta. Que o riso do inimigo se cale diante da tua glória. Que todo escárnio se torne anúncio da tua fidelidade. E então vem o versículo 4, o respiro do Salmo, o momento em que o tom muda. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Depois de clamar, Davi volta os olhos para a alegria. Ele não finge que os inimigos sumiram. Ele apenas decide olhar para o Deus que ainda está no trono. A adoração não é negação da dor. É o oxigênio da alma que atravessa a noite. Ore assim: Espírito Santo, restitui em mim a alegria dos que te buscam. Sopra leveza sobre o que ficou pesado. Ensina-me a sorrir mesmo no meio da espera. Que o som do meu louvor seja mais alto que o barulho da aflição. Diga comigo: como Deus é grande. Diga outra vez até o ambiente reconhecer o som da fé. E por fim, o versículo 5 encerra o salmo com humildade e poder ao mesmo tempo. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te em socorrer-me, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aqui Davi reconhece o que nós também precisamos reconhecer. Somos frágeis. A nossa força não é constante. A nossa mente se cansa. Mas o poder de Deus não diminui. Ele é auxílio e libertador. Hoje, não amanhã. Ore comigo agora e declare com sinceridade: Senhor, eu reconheço que preciso de ti. Não sou o suficiente. Sem a tua ajuda, eu desabo. Apressa-te em me socorrer. Apressa-te em me libertar daquilo que eu não consigo mais controlar. Tu és o meu auxílio, és o meu libertador. Não te demores, porque só o teu toque me sustenta. Perceba, este salmo é uma ponte entre o desespero e a fé. Ele começa com pressa e termina com confiança.
A alma ainda sente a dor, mas o espírito já repousa na certeza. E é isso que o Espírito Santo está fazendo agora, transformando o teu grito em descanso, a tua luta em testemunho, o teu medo em canção. Declare comigo uma última vez, como quem finca a bandeira da vitória sobre a própria alma. O Senhor se apressa em me ajudar. Mais uma vez, para que o mundo espiritual ouça. O Senhor se apressa em me ajudar. E agora, diga como quem sela a oração. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. A palavra é espada. E neste momento, ela está cortando o mal nas raízes, confundindo planos, desarmando intenções e devolvendo ao teu coração o território que o medo havia tomado. O Salmo 70 não é só uma leitura, é um decreto. E o decreto foi liberado sobre você. Pai querido, em nome poderoso de Jesus, agora nos levantamos em autoridade espiritual. Não viemos com medo, viemos com fé. Não falamos com desespero, falamos com certeza. O Senhor é o Deus que ouve, o Deus que intervém, o Deus que quebra jugos e desarma setas escondidas. Neste momento, cada palavra que sai da nossa boca é uma espada espiritual sendo erguida contra o mal. Ore comigo agora. Em nome de Jesus, quebramos toda inveja lançada contra esta vida. Que toda energia de comparação, todo olhar de ciúme, todo desejo disfarçado de admiração, mas envenenado por cobiça, perca força agora. Toda inveja que adoece ambientes, que seca relacionamentos, que corrói a paz, está sendo anulada neste instante pelo poder do sangue do Cordeiro. Que o Senhor cubra esta pessoa com o teu escudo invisível, e toda intenção de roubo, manipulação ou sabotagem espiritual se dissolva como fumaça ao vento. Senhor, apressa-te, coloca a tua muralha de fogo ao redor. Zacarias 2:5. E faz calar toda língua que se levanta para amaldiçoar. Declaramos: nenhuma palavra contrária prosperará. Toda praga rogada, todo trabalho espiritual, toda aliança feita em segredo está sendo cancelada pelo sangue de Jesus. Onde houve despacho, que haja consagração. Onde houve maldição, que haja bênção. Onde houve encantamento, que haja libertação. Senhor, em nome de Jesus, nós desfazemos toda seta enviada na calada da noite. Setas de confusão mental, de tristeza sem causa, de desânimo repentino, de brigas sem motivo. Todo laço de perturbação lançado sobre esta mente e esta casa está sendo cortado agora pela tua espada, Senhor. Ordenamos que todo espírito de divisão, todo espírito de inveja, toda sombra que tenta se instalar nos lares, perca território em nome de Jesus. Ore assim: Pai, visita agora os lares que têm sido o campo de batalha de palavras. Onde há brigas, põe paz. Onde há portas batendo, põe silêncio. Onde há olhares pesados, põe luz. Senhor, purifica o ar das casas que carregam opressão. Que cada cômodo seja invadido pela tua presença. Coloca anjos guardando as entradas e as janelas, como diz a tua palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Agora, em nome de Jesus, declaramos a quebra de toda maldição hereditária. Tudo o que veio por linhagem, vícios, enfermidades, pobreza, desordem emocional, rupturas familiares, está sendo cortado na raiz. O sangue de Jesus interrompe toda transferência de dor. O ciclo de repetição termina aqui. A cruz é a nova herança. Declaramos também a anulação de toda perseguição espiritual. Se houver alguém sendo injustiçado no trabalho, perseguido por inveja, caluniado sem causa, escondido atrás de lágrimas silenciosas, que o Senhor se levante como justo juiz. Defende, Pai, quem não pode se defender. Ergue o nome dos teus filhos diante dos homens e faz a verdade aparecer. Todo plano para envergonhar o justo será revertido em honra. Ore comigo, Senhor. Eu coloco diante de ti as minhas batalhas ocultas, as que ninguém sabe, mas que me desgastam, as guerras travadas dentro de mim, o medo que tenta voltar, o peso de olhares e palavras. Cubro tudo com o sangue de Jesus e declaro: nenhum mal permanecerá onde a presença de Deus habita. Agora, Pai, toca nas áreas materiais e emocionais.
declaramos libertação sobre as finanças. Todo bloqueio espiritual, toda porta travada, toda limitação inexplicável, seja quebrada agora. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Que rios de favor corram para dentro desta casa. Toda mão que segurava o que era nosso por direito, solte agora. Toda injustiça financeira, todo prejuízo sem causa, todo dinheiro retido, seja liberado pelo poder do nome de Jesus. E se há pessoas com a saúde enfraquecida por inveja, exaustão emocional ou opressão espiritual, declaramos cura agora. Toda dor sem diagnóstico, toda doença que o médico não explica, toda enfermidade que se repete sem motivo, saia em nome de Jesus. O corpo é templo do Espírito Santo, e onde o Espírito habita, a enfermidade não prevalece. Senhor, visita relacionamentos que foram afetados por palavras malignas. Restaura casamentos abalados por ciúme, amizades destruídas por fofoca, famílias feridas por comparação. Cala as vozes da discórdia e liberta os corações do veneno da mágoa. O Senhor é o Deus que reconcilia o que parecia perdido. Agora, Pai, ordenamos que toda porta aberta para o mal se feche, toda brecha dada por palavras de ódio, por medo, por ressentimento ou por alianças erradas, seja agora selada pelo sangue do Cordeiro. Nenhum pacto maligno permanecerá de pé. Nenhum laço oculto resistirá à luz da tua presença. Onde havia escuridão, haja luz. Onde havia prisão, haja liberdade. Onde havia maldição, haja bênção dobrada. Declare comigo. Em nome de Jesus, toda força contrária está sendo desfeita. Toda voz de acusação está sendo silenciada. Todo laço oculto está sendo cortado. E toda seta lançada contra mim está voltando vazia, sem poder, sem dano. Senhor, estabelece agora um muro de fogo ao redor de nós. Zacarias 2:5. Coloca anjos nas fronteiras da nossa casa, anjos nas entradas, anjos nas saídas. Faz da tua presença o escudo que nenhuma inveja atravessa, nenhuma língua fere, nenhum olhar derruba. Cobre-nos com o sangue do teu Filho e faz cessar a tempestade espiritual. E se havia palavras humanas que nos prenderam, palavras ditas em raiva, julgamentos precipitados, maldições proferidas, nós as revogamos agora. Toda sentença que não veio do teu trono é anulada. Toda acusação que não foi escrita pela tua mão é apagada. E toda dor que não tinha explicação começa a ceder, porque o Senhor entrou no ambiente. Senhor, apressa-te. Apressa-te em socorrer, em limpar, em restaurar. Levanta o teu povo com vigor novo. Faz cessar o peso, o medo e a opressão. Liberta quem se sente perseguido. Fortalece quem se sente vulnerável. E coloca uma coroa de paz onde antes havia angústia. Agora, Pai, te agradecemos, porque sabemos que já começaste a agir. Obrigado, Senhor, porque onde havia inveja, agora há favor. Onde havia maldição, agora há bênção. Onde havia escuridão, agora há luz. Onde havia perseguição, agora há promoção. Tu és o Deus que reverte, o Deus que transforma, o Deus que apressa o socorro. E nós selamos esta oração dizendo juntos: o Senhor é o meu auxílio e o meu libertador. Nenhum mal me tocará, e nenhuma arma forjada prosperará. Porque a tua presença, Senhor, é o meu abrigo. E quem habita no teu abrigo vive seguro, mesmo quando o mundo inteiro se agita. Amém. Agora que oramos e quebramos os laços, é hora de declarar. Porque a oração pede, mas a declaração estabelece. A oração abre o céu, mas a declaração traz o céu para dentro de nós. O poder da vida e da morte está na língua. E quando o justo fala, o inferno se cala. Por isso, neste momento, eu quero te conduzir em uma série de declarações proféticas. Não apenas palavras, mas decretos espirituais. Fale comigo. Diga com fé. Diga com autoridade. Diga como quem sabe que o mundo espiritual está ouvindo. Eu declaro: o Deus poderoso se apressa em me socorrer. Mais uma vez, com fé viva. O Deus poderoso se apressa em me socorrer. Nada, nem tempo, nem homem, nem circunstância,
pode impedir o socorro de Deus. Eu declaro: sou filho, sou filha do Deus Altíssimo. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra mim será condenada. Eu declaro: quebradas estão as cadeias da inveja, da maldição e da perseguição. Todo olhar maligno perde poder. Toda palavra lançada para me ferir cai por terra. Nenhuma trama oculta prevalece, porque onde o sangue de Cristo está, o mal não toca. Declare assim: meu nome é coberto pelo sangue de Jesus. Calam-se as vozes de acusação. As conversas de bastidores perdem força. Toda mentira é exposta, e a verdade é exaltada. O Senhor limpa meu nome, restaura minha reputação e coloca honra onde o mundo tentou colocar vergonha. Eu declaro: Deus é grande na minha história. Ele transforma a afronta em testemunho. Aquilo que era motivo de dor será motivo de louvor. O que foi motivo de humilhação será motivo de exaltação. E o que o inimigo usou para me ferir, Deus usará para me promover. Eu declaro: minha casa é território santo. O mal não toca, a inveja não entra, a confusão não habita. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Há paz nas portas, há luz nas janelas, há vida em cada canto do meu lar. Eu declaro: eu caminho debaixo de favor. Portas justas se abrem diante de mim. O que estava travado destrava. O que estava fechado se move. O que era impossível se torna testemunho. Eu declaro: toda perseguição se encerra hoje. Toda injustiça perde fôlego. Toda arma de fofoca, manipulação e ciúme é desarmada. Onde havia guerra, o Senhor estabelece paz. Onde havia caos, o Senhor traz ordem. Onde havia medo, o Senhor planta coragem. Eu declaro: sou livre. Livre da amargura. Livre da necessidade de provar algo. Livre do peso de agradar os outros. Livre das palavras que tentaram me definir. Sou definido pelo céu, e o céu me chama de amado. Diga comigo: eu perdoo e sou livre. O ciclo de ataques se encerra hoje. Não carrego o ódio de quem me feriu, carrego o amor de quem me curou. E o amor de Cristo é a barreira que nenhum mal atravessa. Eu declaro: a mão de Deus está sobre mim. Ele me levanta, me sustenta e me protege. O favor de Deus vai à minha frente. O poder de Deus está ao meu redor, e a glória de Deus habita em mim. Eu profetizo: meu nome será restaurado. Minha reputação será limpa. Meus dias serão longos e cheios de paz. O que o inimigo tentou roubar, Deus multiplicará. E o que parecia derrota se tornará plataforma de vitória. Profetize assim: o tempo de vergonha acabou. O tempo de acusação acabou. O tempo de dor está sendo substituído por tempo de colheita. Esta é a estação da restituição, da justiça e da presença. O Deus poderoso se apressa em me socorrer. Eu declaro: a minha mente é protegida. Meus pensamentos são purificados. Nenhuma voz de medo dominará meu coração. A mente de Cristo está em mim, e onde há luz, as trevas não resistem. Eu declaro: o mal não se multiplica em mim, porque o bem de Deus me cobre. A escuridão não me define, porque a luz do Espírito me guia. O que me atacou ontem não tem poder sobre amanhã. Eu avanço com o selo da vitória. Diga com fé: o Deus poderoso se apressa em me ajudar. O Deus poderoso se apressa em me defender. O Deus poderoso se apressa em me restaurar. O Deus poderoso se apressa em me justificar. E enquanto você fala, os céus se movem. Enquanto você declara, o ambiente muda. Enquanto você profetiza, os anjos se posicionam. Agora profetize em voz alta, com coragem e convicção. Deus é grande na minha história. Mais uma vez: Deus é grande na minha história. E diga como quem sela tudo que foi liberado: o Deus poderoso se apressa em me socorrer. Se você crê, escreva nos comentários: o Deus poderoso se apressa em me socorrer. Essa é a tua confissão de fé, tua bandeira espiritual, teu testemunho público. E à medida que você escreve, o Senhor vai confirmando no invisível o que a tua voz estabeleceu no visível. Porque toda vez que o justo declara, o inferno se cala, e o céu responde: apressa-te, Senhor, e ajuda o teu filho,
a tua filha. Agora, levantemos os olhos e o coração, porque a oração não é apenas por nós. A fé verdadeira intercede. Quem já foi liberto ora pelos que ainda estão presos. Quem foi restaurado ora pelos que ainda sangram. E hoje, colocamos diante do trono de Deus todos aqueles que vivem debaixo de perseguição, injustiça e opressão. Ore comigo. Senhor, apressa-te em socorrer teus filhos. Intercedemos agora por todos os que estão cercados por palavras cruéis, por acusações sem base, por olhares de desprezo. Pedimos por quem tem sido alvo de inveja no trabalho, de calúnias nas redes, de julgamentos apressados e de difamações dolorosas. Apressa-te, Senhor, e defende os teus filhos. Ergue teu escudo diante deles. Que o nome dos justos seja defendido pela tua própria mão. Clamamos por famílias divididas por fofocas, por amizades destruídas por manipulações, por pessoas que estão cansadas de tentar explicar o que nunca fizeram. Senhor, entra nessas histórias com tua justiça e tua paz. Faz cessar a voz do acusador, desfaz armadilhas e limpa a honra de quem tem sido injustiçado. Que cada lágrima derramada em silêncio se transforme em colheita de favor. Oramos também por aqueles que estão em opressão espiritual, por quem sente medo sem motivo, por quem acorda cansado, por quem luta contra pensamentos pesados e não sabe explicar o porquê. Senhor, liberta essas mentes, corta os laços de perturbação, de ansiedade, de tristeza profunda. Faz o teu espírito soprar sobre essas casas, sobre esses corações, e traz de volta a leveza. O teu amor perfeito lança fora o medo. Intercedemos por quem está em batalha emocional, por quem vive dentro de relacionamentos abusivos, por quem sofre em silêncio, por quem sorri na frente, mas chora quando está sozinho. Senhor, estende tua mão. Apressa-te em curar feridas que ninguém vê. Cobre com teu manto os que se sentem invisíveis. Que cada coração esmagado sinta agora o consolo do teu Espírito Santo. Pedimos também pelos que estão em batalhas de justiça humana, pessoas envolvidas em processos, disputas, acusações ou ameaças. Pai, envia teu favor. Coloca juízes justos, advogados íntegros, e faz prevalecer a verdade. Onde o sistema falha, que o teu trono intervenha. Toca autoridades, patrões, líderes e governantes, para que sejam instrumentos da tua vontade e da tua justiça. Como diz a tua palavra, o coração do rei está nas tuas mãos. Então, direciona-o, Senhor, em favor dos teus filhos. E, Senhor, oramos pelos inimigos. Sim, pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, pelos que tramam contra nós. Não pedimos vingança, pedimos conversão. Transforma corações endurecidos, tira o prazer da maldade e planta arrependimento. Onde havia trevas, envia luz. Onde havia ódio, planta compaixão. Que o inimigo veja que a justiça do Senhor é perfeita e se renda ao teu amor. Intercedemos por quem perdeu o ânimo de lutar, por quem desistiu de orar, por quem acredita que Deus se esqueceu. Senhor, visita agora esses corações cansados. Faz sentir novamente o teu toque, o teu calor, a tua presença. Levanta quem caiu. Restaura quem perdeu a esperança. Reacende a chama que o medo tentou apagar. Senhor, apressa-te em restaurar reputações. Apressa-te em desfazer injustiças. Apressa-te em socorrer teus filhos, como no Salmo 70. Que o socorro venha rápido e que o testemunho seja público. Mostra, Deus, que a tua justiça não falha e que tua fidelidade é escudo para os que confiam em ti. Declare comigo: a última palavra é de Deus. Nenhuma sentença humana define o meu destino. Nenhum julgamento do mundo é maior que o juízo do céu. Deus se apressa em me socorrer e também em socorrer aqueles por quem estou intercedendo agora. E enquanto oramos, os céus se movem. Anjos estão sendo enviados, verdades estão sendo reveladas. Portas de injustiça estão se fechando e portas de favor estão se abrindo. O Senhor está ouvindo, vendo e agindo, agora mesmo. Senhor, obrigado porque teu amor não é seletivo. Tu amas tanto o ferido quanto o que fere, o perseguido e o perseguidor, o justo e o arrependido.
E é por isso que entregamos tudo nas tuas mãos. Os inocentes, os culpados, os fortes e os frágeis. Porque só o teu julgamento é perfeito e só o teu amor é capaz de transformar o mal em redenção. Apressa-te, Senhor. Defende teus filhos e mostra mais uma vez que o teu socorro não atrasa. Ele chega no tempo exato da fé. Amém. Agora, respire fundo. Silencie tudo por um instante. Permita que o Espírito de Deus ministre sobre você. Não com barulho, mas com presença. O Senhor te diz: eu vi o que te fizeram, eu ouvi o que te disseram, eu senti o que te feriu e entrei na tua causa. Nada passou despercebido. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma injustiça ficou sem resposta. A mão de Deus já está em movimento, e o que era acusação está sendo transformado em defesa. Você não está mais lutando sozinho. O céu inteiro se levantou por você. Anjos foram designados para guardar o teu caminho, e o próprio Senhor cercou a tua vida com fogo de proteção. É por isso que neste momento a atmosfera muda. Aquele peso que você carregava começa a sair. Aquela pressão no peito começa a aliviar. E um sentimento de leveza toma conta. É o sinal de que a libertação já começou. O medo perde a voz. A alma encontra descanso. E o coração começa a sentir algo que há muito tempo não sentia. Paz. Talvez ainda hoje, quando for dormir, você sinta algo diferente. Um sono profundo, tranquilo, como há meses não sentia. Isso é o Espírito Santo restaurando o que a batalha te tirou. O descanso é o testemunho de que a guerra terminou. O corpo descansa porque o céu já venceu. Escute isso como quem recebe uma palavra viva. A guerra terminou. Agora vem o descanso. O tempo da acusação terminou. Agora vem o tempo da restauração. O tempo do medo acabou. Agora vem o tempo da colheita. O tempo da vergonha cessou. Agora vem o tempo da honra. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus já te justificou. O Senhor é o teu advogado, teu defensor e teu libertador. E o mesmo Deus que se apressou para socorrer Davi no Salmo 70, está se apressando agora para socorrer você. De agora em diante, guarde esta verdade como um escudo. Toda vez que sentir o medo se aproximar, diga em voz alta: Deus, apressa-te em me ajudar. Não como quem duvida, mas como quem ativa o céu novamente. Essa frase é uma senha espiritual, um lembrete de que o teu socorro vem de cima. E quando alguém te perguntar como você continua de pé, diga apenas: porque Deus se apressa em me socorrer. Essa é a tua confissão de fé. É o teu selo de vitória. Agora receba esta ministração final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Paz no corpo, paz na mente, paz na alma. Que nenhuma seta encontre lugar. Que nenhuma palavra encontre brecha. Que nenhum medo encontre abrigo. Que tua casa seja um território de luz e tua jornada seja marcada por favor e justiça. E quando o dia parecer difícil, lembre-se, o Deus que se apressa a ajudar não dorme, não atrasa e não falha. Ele age no tempo certo, e o tempo certo é agora. Então, antes de sair deste momento, eu quero te pedir algo. Como ato profético e testemunho público, escreva nos comentários: o Deus poderoso se apressa em me socorrer. Essa frase sela o que Deus fez hoje. Ela declara que a vitória não é uma promessa distante, é uma realidade presente. E se esta palavra falou com você, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Há pessoas que estão travadas pelo medo, cercadas pela inveja, e esta ministração será o grito de fé que vai libertá-las também. Você é parte desse mover. Leve esta luz adiante. Agora, receba o selo final. A libertação já começou, e o melhor ainda está por vir. Amém, amém e amém.